muito bem-vindo a mais esse vídeo. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Ponto Zero Elétrica, tá? E no vídeo que nós vamos estar mostrando a partir de agora instalações elétricas residenciais, tá? O que nós vamos estar aprendendo aqui? Nesse primeiro vídeo eu vou estar ensinando a vocês, eu vou estar abordando mais a parte teórica, tá? A parte de teoria sobre instalações elétricas residenciais, tá? E aí também no próximo vídeo eu vou estar fazendo mais a prática, beleza, galera? Eu vou dividir isso aqui em dois vídeos para vocês entenderem melhor. Nesse vídeo nós vamos para a teoria, vamos focar aqui na teoria. Pega um caderninho, anota toda a parte importante que vocês acharem, anota o que vocês tiverem dúvida aí. Qualquer dúvida podem deixar no comentário aqui, tá? Que eu irei estar respondendo. E aí no próximo vídeo a gente irá fazer tudo que a gente fez nesse vídeo, porém na prática. Beleza, galera? Então vamos lá, vamos pro nosso vídeo aqui. Lembrando que você que tem aí o Instagram, tá? Se vocês quiserem estar acessando o Ponto Zero Elétrica pelo Instagram aí ou pelo TikTok, a gente deixa bastante conteúdo relevante lá, bastante conteúdo que agregam ao seu conhecimento, tá? Na área de elétrica. E aí seria muito bacana vocês estarem lá seguindo para poder estar tendo acesso a esse conteúdo gratuito, tá? Lembrando também que aqui o intuito do Ponto Zero Elétrica é fazer tudo gratuito. Eu não tô aqui para vender nenhum curso, eu não tô aqui para vender nada para vocês, tá? Eu tô aqui apenas para expressar um conhecimento de uma área, uma experiência que eu tenho, tá? Transmitir, né? Não é nem expressar, transmitir esse conhecimento, essa experiência para quem não tem possibilidade de pagar um treinamento, tá? Quem não tem assim um acesso financeiro para pagar um treinamento de elétrica, pode estar tendo esse acesso gratuito aí através do que? Através da nossa página do Instagram, tá? Através da nossa página do TikTok, a gente posta bastante coisa lá, tá? Assuntos relevantes aí de elétrica, e através do nosso canal do YouTube aqui também, tá? Então você que não é inscrito, já se inscreve no canal, tá? Ative o sininho aí para que a gente lança vídeo todo dia, e todo dia quando o vídeo for lançado, se você ativar o sininho, você vai receber tudo em primeira mão aí. E deixa seu like para o YouTube entender que isso é um conteúdo relevante, e assim mais e mais pessoas poderão ter acesso a esse treinamento gratuito, beleza, galera? Então vamos lá para nossa aula, nosso vídeo de hoje. Eu separei para vocês aqui, tá, uma apostila sobre instalações elétricas residenciais, beleza? Então essas instalações elétricas residenciais, elas vão estar sempre caminhando aqui lado a lado com a norma NBR 5410, como vocês podem ver aqui, tá? Vou selecionar para vocês aqui. NBR 5410, essa é a norma de instalações elétricas de baixa tensão, tá? Então tudo que envolve instalação elétrica de baixa tensão, no caso instalação elétrica residencial, né, que são baixas tensões, tudo que envolve esse tipo de instalação, tem que estar conforme a norma, tá? O certo a se fazer, né, nem o mais certo, é o certo a se fazer, é fazer toda a instalação conforme a norma NBR 5410, que é instalações elétricas de baixa tensão, beleza, galera? Então vamos lá. Aqui, instalações elétricas residenciais, garanta uma instalação elétrica segura, tá? Então aqui é o índice. O que nós vamos aprender aqui? Nós temos aqui as páginas iniciais, né? Apresentação, introdução. Nós temos aqui tensão e corrente elétrica, potência elétrica, fator de potência, levantamento de cargas elétricas, tipos de fornecimento e tensão, padrão de entrada, quadro de distribuição, disjuntores termomagnéticos, disjuntores diferencial residual, que são os DR, os interruptores diferencial residual, que são os IDRs, circuito de distribuição, circuitos terminais, as simbologias, condutores elétricos, condutor de proteção, que é o aterramento, né? O uso dos dispositivos DR, o planejamento de rede de eletrodutos, esquemas de ligações, representações de eletrodutos e condutores na planta,
cálculo de corrente elétrica em um circuito, cálculo de potência do circuito de distribuição, dimensionamento da fiação e dos disjuntores dos circuitos, dimensionamento do disjuntor aplicado no quadro do medidor, dimensionamento dos dispositivos DR, seção do condutor de proteção, dimensionamento de eletrodutos, levantamento de material, tá? E o selo do Inmetro. É tudo que tem aqui, que eu separei aqui explicado para vocês, beleza, galera? É um conteúdo grande, tá? É um conteúdo um pouco, o vídeo vai ficar um pouco maior do que o esperado, do que os vídeos que a gente costuma postar, tá? Mas eu espero que vocês tenham paciência. Se vocês querem realmente aprender, eu espero que vocês tenham paciência e assistam o vídeo do início ao final, tá? Pois isso agrega nada mais, nada menos do que ao conhecimento de vocês próprios, beleza, galera? Então vamos lá, apresentação. A importância da eletricidade em nossas vidas é inquestionável. Ela ilumina nossos lares, movimenta nossos eletrodomésticos, permite o funcionamento dos aparelhos eletrônicos e aquece nosso banho. Muito bom tomar um banhozinho quente, né? Ninguém gosta de tomar banho frio, né? Há aqueles que gostam, mas aí cada um tem aí o seu gosto, né? Mas um banho quentinho é bom demais. Vamos lá. Por outro lado, a eletricidade, quando mal empregada, traz alguns perigos, como os choques, às vezes fatais, e os curtos-circuitos causados de tantos incêndios. Então nós temos alguns perigos, o choque elétrico que pode aí atingir, por exemplo, quando a gente toma um choque elétrico aí, pode estar nos lesionando aí, né, fisicamente, e dependendo muito, algumas vezes pode até estar levando à morte, tá, o óbito, né? E temos curtos-circuitos aí das redes elétricas mal dimensionadas, que aquece, e um fio fecha um curto-circuito no outro. Isso pode causar até um incêndio, tá? Um dos maiores motivos de incêndios causados em parte elétrica é por causa de curto-circuito, né? E aí tem, quando você fala em curto-circuito, são vários fatores, né? Tem o dimensionamento, tem a resistividade do cabo, né? O material empregado ali no cabo elétrico, no condutor elétrico. Tem vários outros fatores que nós vamos estar falando daqui a pouco também. Então a melhor forma de convivermos em harmonia com a eletricidade é conhecê-la, tirando-lhe o maior proveito, desfrutando de todo o seu conforto com a máxima segurança. O objetivo desta publicação é o de fornecer, em linguagem simples e acessível, as informações mais importantes relativas ao que é eletricidade, ao que é uma instalação elétrica, quais seus principais componentes, como dimensioná-los e escolhê-los. Beleza, galera? Com isso, esperamos contribuir para que nossas instalações elétricas possam ter melhor qualidade e se tornem mais seguras para todos nós. Para viabilizar essa publicação, aí tem uma descrição aqui. Vamos pular para o próximo aqui, tá? Vamos lá, eu não vou ler tudo, eu vou dar uma adiantada também, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então vamos lá, vamos começar falando um pouco a respeito da eletricidade. Você já parou para pensar que está cercado de eletricidade para todos os lados? Então em todos os lados você tem eletricidade, às vezes você nem percebe, mas ali passa uma rede elétrica, está passando eletricidade por ali, entendeu? Então em todos os lugares você tem e precisa da eletricidade, beleza? Pois é, estamos tão acostumados com ela que nem percebemos que existe, tá? Então na realidade a eletricidade ela é invisível, o que percebemos são só os seus efeitos, como o que? Como a luz, tá? Que é a energia luminosa, como a luz, como a energia térmica aqui, que é o calor, né? Gerado por calor. Temos também a eletricidade aí, o choque elétrico lá, as redes elétricas lá, os terminais das tomadas e tudo mais. E esses efeitos são possíveis divididos a corrente elétrica, tensão elétrica e potência elétrica. Então aqui nessa luminária, aqui nesse calor aqui, energia térmica, né? Nessa energia aqui que está passando pela tomada, então tudo aqui nós vamos ter
sempre três conjuntinhos caminhando junto ali, né? Que é a tensão elétrica, a corrente elétrica e a potência elétrica, beleza, galera? Então a gente precisa desses três fatores aí para poder estar até mesmo fazendo as fórmulas e os cálculos aí que a gente precisa, que a gente necessita aí no dia a dia para poder estar resolvendo alguns problemas e tudo mais, beleza, galera? Vamos lá. Então vamos falar um pouco aqui de tensão e corrente elétrica. Nos fios existem partículas invisíveis. Espera aí que deixa eu dar um pause aqui e já vou voltar, galera, porque tem alguém me chamando aqui. Voltamos com o nosso vídeo, galera. Tinha alguém me chamando aqui, nada passou, vocês nem percebem que eu pausei. Então vamos lá. Voltamos aqui então, galera. Vamos lá. Voltamos ao nosso vídeo. Então vamos estar falando aqui sobre tensão e corrente elétrica, né, onde nós paramos. Nos fios existem partículas invisíveis chamadas elétrons livres, que estão em constante movimento de forma desordenada. Então nos fios nós temos aí as partículas que são elétrons, né? Os elétrons, eles estão livremente aqui de forma desordenada aqui, tá? Para que esses elétrons livres passem a se movimentar de forma ordenada, então eles vão se movimentar em um único sentido de forma ordenada nos fios, é necessário ter uma força que os empurre. A esta força é dado o nome de tensão elétrica. Então o que a tensão faz? A tensão empurra esses elétrons para frente, e essa força que empurra esses elétrons para frente, ela é dada de tensão elétrica, tá? Que também é denominada aqui pela letra U ou pela letra E, tá? A simbologia, a letra U ou a letra E é a simbologia de tensão elétrica, tá? Que a sua unidade de medida ela é dada em volts, tá? Então a voltagem é a unidade de medida da tensão elétrica. Esse movimento ordenado dos elétrons livres nos fios provocado pela ação da tensão, forma uma corrente de elétrons. Então o que a tensão provoca ao empurrar os elétrons ordenadamente no sentido ali ordenado, ela forma uma corrente, que é a corrente elétrica. Ela forma corrente de elétrons, e essa corrente de elétrons livres é chamada de corrente elétrica, tá? E ela é denominada pela letra I, tá? I de intensidade elétrica, tá? E a unidade de medida dela é o ampere, tá? Então por isso que a gente ouve muito falar a expressão assim: ah, aquela tomada ali é de 10 amperes, aquele chuveiro ele gasta 15 amperes, um exemplo, entendeu? Então a amperagem é a unidade de medida da corrente elétrica, tá? Espera aí, vamos vir aqui. Então pode-se dizer então que tensão é a força que impulsiona os elétrons livres nos fios. Sua unidade de medida é o volt, como eu falei ali em cima. Corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons livres nos fios, e sua unidade de medida é o ampere, beleza? Então vamos falar aqui de potência elétrica, tá? Agora, para entender potência elétrica, observe novamente o desenho, tá? Então observe o desenho e vamos lá comigo aqui. A tensão elétrica faz movimentar os elétrons de forma ordenada, dando a origem da corrente elétrica, beleza? Foi o que nós acabamos de falar. Tendo a corrente elétrica, a lâmpada se acende e se aquece com uma certa intensidade. Essa intensidade de luz e o calor percebido por nós nada mais é do que a potência elétrica que foi transformada em potência luminosa e potência térmica. Então ali aquele dispositivo, aquela lâmpada, ele recebeu aquela corrente elétrica impulsionada pela tensão, tá? E quando chega aquela corrente elétrica ali naquele dispositivo elétrico, tá? Que no caso é a lâmpada, ela se transforma, aquela energia se transforma em energia luminosa, e a lâmpada ela também aquece, então também tem uma energia térmica ali, tá? Um calor ali.
Então, esse efeito de luminosidade, de transformação da corrente para aquele determinado dispositivo ali fazer a funcionalidade dele, isso se chama potência, é a potência elétrica, tá? Daquele determinado equipamento ali. Ela é gerada através da corrente elétrica impulsionada ali pela tensão, né? Então vamos lá, é importante gravar. Para ver potência elétrica é necessário haver, então foi o que eu falei, para ter a potência elétrica é necessário haver a tensão elétrica e a corrente elétrica. Então elas caminham, a potência elétrica precisa da tensão e da corrente, elas caminham juntos, beleza, galera? Então vamos lá. Agora, qual é a unidade de medida da potência elétrica? É muito simples. A intensidade da tensão é medida em volts, a intensidade da corrente ela é medida em ampere. Então, como a potência é o produto da ação da tensão e da corrente, a sua unidade de medida é o volts ampere, ou a gente conhece muito como o Pzinho mesmo de potência, ou o W de watts, porque a unidade de medida de potência é o watts, tá? Então, quando você vê assim, aquele chuveiro ali é de 5.500 watts, então o watts tá referente à potência daquele chuveiro. A potência daquele chuveiro é 5.500, beleza, galera? Então vamos lá. A potência aparente é composta por duas parcelas, a potência ativa e a potência reativa. A potência ativa é a parcela efetivamente transformada em potência mecânica, potência térmica e potência luminosa. E a unidade de medida de potência ativa é o watt, como eu havia falado. Então vamos lá. A potência reativa é a parcela transformada em campo magnético, necessário ao funcionamento de motores, transformadores, reatores, tá? Não é o que a gente vai abordar aqui, a gente está abordando aqui mais as instalações elétricas de baixa tensão, no intuito de no próximo vídeo mostrar tudo na prática aí, como funciona, como elaborar um projeto do zero ao final. Então fica com nós até o final desse vídeo e assista também o próximo vídeo que vai ser lançado para vocês aprenderem direitinho aí a como tá dimensionando, a como tá calculando todo o seu circuito elétrico aí e tá fazendo tudo conforme a norma NBR 5410. Então vamos lá, galera. Fator de potência. Sendo a potência ativa uma parcela da potência aparente, pode-se dizer que ela representa uma porcentagem da potência aparente que é transformada em potência mecânica, térmica ou luminosa, tá? A esta porcentagem dá-se o nome de fator de potência. Então nós vamos usar esse fator de potência lá dentro do nosso projeto, tá? Da nossa elaboração do nosso projeto elétrico. No próximo vídeo aí na prática, tá? Nós vamos estar entendendo melhor como empregar esse fator de potência e aí tá sabendo a quantidade de volts ampere gerado aí por cada ponto aí de tomada, por cada ponto de iluminação, tá? Para estar fazendo nossos cálculos e tá sabendo como dimensionar os nossos condutores e os nossos circuitos e tudo mais, beleza, galera? Então, quando o fator de potência é igual a 1, significa que toda a potência aparente é transformada em potência ativa. Isto acontece nos equipamentos que só possuem resistência, tais como chuveiro elétrico, torneira elétrica, lâmpadas incandescentes, fogão elétrico, etc. Beleza? Então nós temos o fator de potência aqui para iluminação de 1,0 e para tomadas de uso geral de 0,8. Nos projetos elétricos residenciais, desejando-se saber o quanto da potência aparente foi transformada em potência ativa, aplica-se os seguintes valores de fator de potência, que é 1,0 para iluminação e 0,8 para tomada de uso geral, as nossas famosas TUGs, beleza, galera? Então vamos lá. Os conceitos vistos anteriormente possibilitarão o entendimento do próximo assunto, o levantamento das potências, que é o levantamento das cargas, né, a serem instaladas na residência. O levantamento das cargas ou da potência é feito mediante uma previsão das potências mínimas de iluminação de tomadas a serem instaladas, possibilitando assim determinar a potência total prevista para a instalação elétrica residencial. A
previsão de carga deve obedecer às prescrições da norma NBR 5410. Então eu já até botei o item que está lá na NBR, que é NBR 5410, item 4.2.1.2. O que vocês vão fazer? Vocês vão na NBR 5410, vão procurar o item 4, já achei o 4 aqui, tá? O item 4.2.1, vamos lá, 4.2, 4.2.1, 4.2.1.2, 4.2.1.2, tá aqui, ó, previsão de carga. Então aqui está descrito tudo que fala sobre a previsão de carga. Vamos ler aqui para vocês entenderem. A previsão de carga de uma instalação deve ser feita obedecendo as prescrições citadas a seguir. Notas: 1. Os equipamentos de utilização de uma instalação podem ser alimentados diretamente, caso de equipamentos fixos de uso industrial ou análogo, através de tomadas de corrente de uso específico, ou através de tomadas de corrente de uso específico, de uso não específico, que são as tomadas de uso geral, né? As caixas de derivações utilizadas para ligação de equipamentos de utilização são consideradas para os efeitos desta norma como tomadas de uso específicos. Os flats e as unidades de à parte, que são os hotéis e similares, devem ser considerados como unidades residenciais, tá? Então, aqui está a norma, vocês têm que sempre ler, se atentar, entender a norma e procurar fazer tudo descrito conforme a norma, para não ter nenhum problema, tá? Se você inicia um projeto do zero e vai fazer ele desde do início ali até o final, entregar um memorial descritivo, entregar um escopo de serviço, entregar um escopo de materiais, aquele projeto bem elaborado, bem visto ali visualmente. Se você vai entregar um projeto dessa forma e dar a sua assinatura ali naquele projeto, você tem que estar descrito tudo, você tem que estar tudo prescrito conforme a norma NBR 5410, senão você terá problemas, beleza? Então vamos lá. A planta a seguir, deixa eu só ver quanto tempo de vídeo tem aqui. Vamos lá, galera, o vídeo também não ficar tão longo, eu quero tentar passar todo esse conteúdo aqui para vocês, para no próximo vídeo vocês conseguirem chegar o que eu falar no próximo vídeo, vocês já vão entender o que eu tô falando, entendeu? Então vamos lá. A planta a seguir servirá de exemplo para o levantamento das potências. Então aqui nós temos uma planta de uma residência, tá? Uma planta de uma casa, e nessa planta a gente vai usar ela como modelo, tá? Para poder fazer a nossa parte elétrica aqui, tá? Então vamos lá. Recomendações da norma NBR 5410 para o levantamento de carga de iluminação. Condições para se estabelecer a quantidade mínima de pontos de luz. Prever pelo menos um ponto de luz no teto comandado por um interruptor de parede. Então, pela norma, todos os cômodos aqui prevê pelo menos um ponto de luz no centro aqui, no teto, comandado sempre por um interruptor de parede, entendeu? Então esse é o mínimo a se fazer, tá? Arandelas no banheiro devem estar distantes no mínimo de 60 centímetros do limite do box, tá? Essa é uma recomendação que a norma faz aqui, descreve aqui, a gente tem que obedecer, beleza? Condições para se estabelecer a potência mínima de iluminação. Tá? A carga de iluminação é feita em função da área do cômodo da resistência. Deixa eu tentar tirar esse barulho chato aqui. Meu computador está fazendo um barulho chato. Eu espero que não atrapalhe o vídeo, o entendimento de vocês aí, tá? Tenha um pouco de paciência, que nós vamos chegar lá no final e vocês vão entender bem como é que funciona isso aqui, beleza, galera? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Então aqui, 2. As condições de estabelecer a potência mínima de iluminação. A carga de iluminação é feita em função da área do cômodo da residência. Então nós vamos fazer o seguinte. A norma NBR 5410 diz que para a área igual ou inferior a 6 metros quadrados, atribuir no mínimo 100 VA. Então vamos lá, nós vamos pegar a nossa planta, nós vamos pegar aqui as nossas dimensões aqui, que seria a largura aqui vezes o comprimento aqui, tá? Do nosso cômodo,
Então a gente vai pegar essas duas medidas, vai multiplicar e vai achar a área aqui desse cômodo, a área total desse cômodo aqui. Nós vamos achar a área total de cada cômodo, tá? E aí, por exemplo, vamos botar aqui, se a área total desse cômodo aqui for maior que for, como descreve aqui, ó, se para a área igual ou inferior a 6 metros, tá? Então, se ela for igual a 6 metros ou menor que 6 metros quadrados, você vai atribuir 100 VA, tá? Atribuir no mínimo 100 VA, que seria 100 volts ampere, tá? Que seria a potência ali daquela área ali de iluminação, né? Sobre iluminação, aquela área de iluminação ali seria de 100 VA, tá? 100 volts ampere. Então, para a área superior a 6 metros quadrados, vamos supor que esse mesmo cômodo aqui tenha mais do que 6 metros quadrados, tá? Então, você vai fazer o seguinte, atribuir um mínimo de 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados. Então, vamos botar, se ele tiver, aí vamos terminar de ler aqui para vocês entenderem, acrescido de 60 VA para cada aumento de 4 metros inteiros, 4 metros quadrados inteiros. O que isso significa? Vamos botar aqui, por exemplo, aqui você tenha 8 metros quadrados, então a gente sabe que acima atribuir um mínimo de 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados, então nós temos uma área de 8 metros quadrados. Em 6 metros quadrados nós já vamos ter que atribuir 100 VA, que é o mínimo que pede aqui, a cada 6 metros quadrados. Então, nos próximos metros quadrados, a gente vai atribuir 60 VA. Então, vamos lá. A nossa área tem 8 metros quadrados. Ela não teria, por exemplo, 6 mais 4, que daria 10 metros quadrados. Então, se fosse 10 metros quadrados, você teria 160 VA, que seria 100 VA pelos primeiros 6 metros quadrados e 60 VA, 60 volts ampere pelos 4 metros inteiros, porque for os 4 metros restantes para inteirar os 10 metros quadrados, beleza? Se eu tenho 8 metros quadrados, eu apenas vou ter 100 VA, tá? Porque pela norma diz que você acrescenta 100 VA nos primeiros 6 metros quadrados e só acrescenta mais 60 de 4 em 4, entendeu? Então eu só vou ter mais 60 acrescentado aqui se eu tivesse uma área de 10 metros quadrados. Se eu tivesse uma área de 14 metros quadrados, eu acrescentaria mais 60 VA, no caso ficaria 160, né? Mais 60 ficaria 220 VA, né? Em 14 metros quadrados, e assim vai. Então a norma diz isso. Nota: a norma NBR 5410 não estabelece critérios para iluminação de áreas externas em residências, ficando a decisão por conta do projetista e do cliente. Então isso se emprega só na parte interna da residência. Na parte externa da residência, isso aqui não é empregado, isso aqui fica a critério do projetista e do cliente, beleza? Então vamos lá, aqui nós temos uma tabelinha aqui, prevendo a carga de iluminação da planta residencial utilizada para o exemplo temos. Então aqui nós temos a tabelinha, tá? As dependências estão aqui, a sala, a copa, a cozinha, o dormitório. Aqui estão as dimensões, foi o que eu falei, a gente vai pegar a área total daquele cômodo para saber quantos VA nós vamos acrescentar ali, quantos VA nós vamos botar ali. Então vamos botar na sala, nós temos uma área de 9,91, que é a soma da largura vezes o comprimento aqui, nós temos uma área de 9,91. Então a norma diz que a gente tem que acrescentar 100 VA nos primeiros 6 metros quadrados, então nós acrescentamos 100 VA nos primeiros 100 metros quadrados, e o que sobrou não deu os 4 metros inteiros para acrescentar os 60 VA, então nós vamos ter apenas 100 VA aqui, beleza, galera? Na copa nós temos 9,45 metros ali, é a área, né? Na área nós temos uma área de 9,45, e aí nós acrescentamos os 100 VA nos primeiros 6 metros quadrados, mas ele não tem mais 4 metros inteiros para acrescentar os 60 VA, né? Então é a mesma história do de cima aqui, nós vamos botar apenas 60. Vou pegar um modelo aqui que nós temos acrescentado aqui, aqui ó. Aqui nós acrescentamos 60 VA, ó.
Na cozinha nós temos uma área total de 11,43, tá, metros quadrados. Então nos primeiros 6 metros quadrados nós acrescentamos os 100 VA e o restante ele deu, vamos lá, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ele deu mais 5 metros. Então a norma diz que de 4 em 4 metros, depois de acrescentar os primeiros 6 metros quadrados, você vai acrescentando 60 VA. Então nós temos mais 5 metros, então nós vamos acrescentar mais 60 VA. Então aqui ficou 60 VA, 60 volts ampere. Espero que vocês tenham entendido. No próximo vídeo nós vamos explicar, nós vamos estar vendo isso na prática aqui, tá? Usando essa tabelinha aqui também e vendo na prática, beleza? Vamos lá para o próximo aqui, para não ficar um vídeo muito longo. Recomendações da NBR 5410 para o levantamento da carga de tomadas. Então vamos falar da carga de tomadas aqui agora. Condições para se estabelecer a quantidade mínima de tomadas de uso geral, que são as nossas TUGs. Então a norma fala que em cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, você tem que atribuir no mínimo uma tomada, tá? Cômodos ou dependências com mais de 6 metros quadrados, no mínimo uma tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro, espaçadas tão uniformemente quanto possível. Então você espaça elas um espaço uniformemente possível ali, não vai deixá-la muito juntinha, nem muito longe uma da outra ali. Você vai ver aquele cômodo e vai visualizar ali como fica melhor espaçado ali aquelas tomadas, sem ser muito distante uma da outra e sem ser muito colada uma na outra também, beleza? Então em cômodos ou dependências com mais de 6 metros quadrados, no mínimo uma tomada para cada 5 metros, tá? Ou fração de perímetro, como eu falei aqui. Cozinhas, copas ou copas cozinhas, uma tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro, dependente da área. Então você vai ter em cozinhas, cozinhas e copas, você vai ter uma tomada para cada 3, metros, vai ter uma tomada a cada 3, metros, 3,5 metros, 3 metros e meio, beleza? Então é assim que funciona em cozinhas, copas e copas cozinhas, de acordo com a norma, tá? Em subsolos, varandas, garagens ou sótãos, pelo menos uma tomada. Em banheiros, no mínimo uma tomada junto ao lavatório, com a distância mínima de 60 cm do limite do box, tá? Nota: em diversas aplicações é recomendável prever uma quantidade de tomada de uso geral maior do que no mínimo calculado, evitando-se assim o emprego de extensões e benjamins, tá? Então você tem um projeto lá, você fez o seu projeto de acordo com a norma, mas você viu ali que aquela é uma área grande, prevê mais uso de mais tomadas. É sim possível botar mais tomadas para evitar exatamente o uso de extensões e benjamins, tá? Ou aqui os T's também, aquele T que a gente bota na tomada, encaixa um monte de coisa na tomada, sobrecarregando aquele circuito, aquele condutor elétrico, gerando aquecimento, entendeu? Então tomada não ela é projetada para uma determinada carga. Quando você bota muitos equipamentos naquela tomada, ele vai ter uma sobrecarga, isso é evidente, entendeu? Então, para evitar esse tipo de uso de benjamins, de T's, de extensões, já desde o início do projeto já é elaborado esse plano de ação aí, para evitar esses tipos de acontecimentos, beleza? Vamos lá. Tomadas de uso geral não se destinam a ligações de equipamentos específicos, tá? Então a tomada de uso geral é uma, tomada de uso específico é outra. Vou dar um exemplo bem claro aqui: uma tomada de chuveiro, uma tomada para micro-ondas, beleza? Uma tomada de máquina de lavar, elas são tomadas de uso específico. Tomada que você liga uma televisão, que você liga, sei lá, um radinho, que você bota o seu celular para carregar, isso são tomadas de uso geral, beleza? Então nós temos dois tipos aí de tomada, tá? Então tá aqui, ó, né? Não se destina a ligações de equipamentos específicos, e nelas são sempre ligados aparelhos móveis ou aparelhos portáteis, beleza? Então, condições para se estabelecer a potência mínima de tomadas de uso geral: banheiros, cozinhas, copas, cozinhas, área de serviço, lavanderias e locais semelhantes, atribuir no mínimo 60 VA para tomadas.
até 3 tomadas. Então, se você tem um cômodo, nesses cômodos aqui, se você tem até 3 tomadas, você vai atribuir no mínimo 60 VA, tá? E atribuir 100 VA para os ascendentes. Então, se você tem 3 tomadas, você atribui 60 VA. Se você tem 5 tomadas, você vai atribuir 800 VA, né, que é 60 VA referente às 3 primeiras tomadas e acrescentar mais 100 VA às tomadas seguintes, beleza? Demais cômodos ou dependência, atribuir no mínimo 100 VA por tomada. Tá? Condições para estabelecer as quantidades de tomadas de uso específico. Vamos lá, as nossas TUIs. A quantidade de tomadas de uso específico é estabelecida de acordo com o número de aparelhos de utilização que sabidamente vão estar fixos em uma dada posição no ambiente. Tá? Então, aquela tomada de uso específico, ela vai ficar lá fixa para aquele determinado equipamento, só para ele, só para o funcionamento dele. Beleza? Então, tomadas de uso específico, as nossas TUIs, são destinadas a ligações de equipamentos fixos e estacionários, como é o caso de chuveiro, de torneira elétrica, de secador de roupa, de máquina de lavar, de um micro-ondas, etc. Nota: quando usamos o termo tomada de uso específico, não necessariamente queremos dizer que a ligação do equipamento à instalação elétrica irá utilizar uma tomada. Em alguns casos, a ligação poderá ser feita, por exemplo, por ligação direta, por emenda de fios ou por uso de conectores, tá? Também, como a gente pode ter o caso do chuveiro, que a gente usa muito aquele conector de porcelana. Tá? Hoje nós temos conectores da Vago que são muito bons também, eles não são igual os de porcelana que zinabra, que estraga com o tempo, tá? Então pode ser feito através de conectores também essa ligação, ou através de emendas, tá? Mas de qualquer forma são destinadas à tomada de uso específico. Condições para estabelecer a potência de tomada de uso específico. Atribuir a potência nominal do equipamento a ser alimentado. Então você tem que pegar a potência nominal daquele equipamento para atribuir a sua tomada específica de acordo com aquele equipamento. Conforme o que foi visto, para se prescrever a carga de tomadas é necessário primeiramente prever a sua quantidade. Essa quantidade, segundo os critérios, é estabelecida a partir de cômodos em estudo, fazendo-se necessário ter ou o valor da área, ou o valor do perímetro, ou o valor da área e do perímetro, tá? Então, os valores das áreas dos cômodos da planta do exemplo já estão calculados, faltando o cálculo do perímetro, onde se fizer necessário para se prever a quantidade mínima de tomadas. Então, você calcula primeiro a área daquele cômodo para estabelecer a quantidade de tomadas, ou seja, de uso específico, seja de uso geral, mas tudo conforme a norma NBR 5410, tá? Aqui nós temos uma tabelinha do estabelecimento a quantidade mínima de uso geral, tá? Essa tabelinha nós temos aqui a nossa área de cada cômodo, nós temos nossas dimensões, o total da área, tá? E aqui a gente tem as nossas atribuições. Então na sala nós tivemos 5 mais 5 mais 2,6. Então nós temos aqui um total de 3 tomadas de uso geral ali, tá? Na cozinha nós vamos ter duas tomadas de uso específico, que seria uma para geladeira e uma para torneira elétrica. Aqui no banheiro nós vamos ter uma para o chuveiro. Na área de serviço nós temos uma tomada de uso específico para a máquina de lavar, tá? Aqui nós deixamos uma observação, área inferior a 6 metros quadrados não interessa o perímetro, tá? Então vamos lá. Reunido todos os dados obtidos, temos o seguinte quadro. Então aqui nós temos um quadro gerando toda a potência aparente e a potência ativa aqui da nossa instalação, beleza? Essas coisas nós vamos ver na prática, galera, no próximo vídeo. Então acompanha aí, fica ligado no próximo vídeo aí que nós vamos entender melhor essas coisas aqui, tá? Vamos lá, levantamento de potência total, cálculo da potência ativa de iluminação de tomada de uso geral, tá? Então a potência de iluminação ela deu aqui 1080 VA, tá? Vamos botar um exemplo que a nossa potência de iluminação, o total dela foi de 1080 VA. Então nós vamos ter um fator de potência para adotar aí de 1,0, tá? Aqui nós estamos tendo essa potência toda ativa ali naquele equipamento ali de iluminação, beleza?
Por isso que o cálculo aqui é a multiplicação aqui do fator de potência de 1,0. Então 1080 vezes 1,0 vai dar 1080 watts, né? Então aqui, ó, a potência de tomada de uso geral, nós temos aqui, essa é a iluminação de uso geral, nós temos um total de 6.900 VA, volts ampere. O fator de potência a ser adotado vai ser o 0,8, tá? Que é para tomada, que é o fator de potência para tomada. Então aqui 6.900 VA vezes 0,8 vai dar 5.520 watts. Então esse é a potência total das tomadas de uso geral, beleza? Cálculo da potência ativa total. Então a potência ativa da iluminação deu 1080 e a potência ativa das tomadas deu 5.520 watts. Então a potência ativa das TUIs, que foi das tomadas de uso específico, deu 12.100 watts. Calculando, somando isso tudo, a gente tem um total aí de 18.700 watts. Então a gente calculou aqui a potência total, galera, total da nossa residência, a potência das tomadas de uso geral, as potências das tomadas de uso específico e a potência da iluminação. Nós calculamos essas três potências e achamos a potência total aqui da nossa residência. Com essa potência total a gente consegue fazer o levantamento da carga que a gente vai necessitar na nossa residência, a carga que a gente vai pedir à nossa concessionária. Se a gente vai botar ali um relógio monofásico, se um relógio monofásico se uma rede monofásica ela atende a gente, ou se a gente vai necessitar de uma rede bifásica, beleza? Ou até mesmo talvez de uma rede trifásica. Só que nesse caso, redes trifásicas elas são mais empregadas em indústrias, grandes indústrias e tal, e etc. aí. Então vamos lá, em função da potência ativa total prevista para a residência, que se determina o tipo de fornecimento. Aqui, ó, que é o que eu acabei de falar. Em função da potência ativa total prevista para a residência, que se determina o tipo de fornecimento, a tensão de alimentação e o padrão de entrada. Vamos lá. Então vamos falar tipo de fornecimento e tensão. Nas áreas de concessão, a potência ativa total for até 12.000 watts, o fornecimento será monofásico. Se for maior que 12.000, de 12.000 até 25.000 watts, o fornecimento ele será bifásico. Então bifásico ele seria duas fases mais um neutro, né? Que aí você poderia chegar até uma tensão de 220 volts. Você teria 127, você teria 220. 127 volts entre fase neutro e 220 volts entre fase e fase, beleza? E acima de 25.000 watts até 75.000 watts de potência, você tem um fornecimento trifásico aí, que seriam três fases e o neutro, né? Então vamos lá, nesse nosso caso aqui nós tivemos uma potência total de 18.700 watts. Então nós vamos ter aqui, nós estamos enquadrados aqui no fornecimento bifásico, fase e neutro, beleza? Tendo aí 127 entre fase e neutro e tendo 220 entre fase e fase. No exemplo, a potência ativa total foi o que eu acabei de falar, entendeu? Vamos pular isso aqui que eu acabei de explicar atrás. Então vamos dar uma pulada nisso aqui. Então vamos lá, aqui nós temos aqui o nosso padrão de entrada, nós temos aqui aonde a concessionária vai fornecer a nossa energia elétrica aqui para nossa residência. Do nosso padrão de entrada aqui, nós vamos sair para o nosso quadro, para o nosso QDC, né? Para o nosso quadro de distribuição da nossa residência, tá? Então aqui nós temos aqui uma simbologia do nosso relógio, do nosso padrão, tá? Aqui nós temos a rede, vamos lá, que dá para se entender melhor o que eu estou falando. Nós temos nossa rede pública aqui, tá? Onde é a rede elétrica aqui da concessionária. A concessionária vai fornecer através aqui, ó, do ramal de ligação até o seu medidor aqui a energia que você precisa, tá? Aqui você vai jogar para o seu quadro de distribuição, tá? E do seu quadro de distribuição você vai jogar para os circuitos terminais, que seria o nosso circuito da nossa residência, circuito de iluminação, circuito de tomada, o circuito das tomadas de uso específico, que é o chuveiro, a geladeira e etc, tá?
Esse circuito todo ele é distribuído em eletrodutos ou conduítes, né? Temos aqueles conduítes corrugados, a gente usa muito esses conduítes corrugados quando é residência, né? Mas a gente também costuma usar eletrodutos também em algumas determinadas áreas, tá? É necessário se empregar o uso de eletrodutos. Eletrodutos que eu digo é aqueles eletrodutos de PVC, tá? Aqueles eletrodutos rígidos. Então vamos lá. Através do circuito de distribuição, essa energia é levada do medidor até o quadro de distribuição, também conhecido como quadro de luz. Então vamos lá. Circuito 1. Nós temos o circuito 1 para iluminação da área social ali. O circuito 2 nós vamos ter iluminação da área de serviço. O circuito 3 vai ser de tomada de uso geral. O circuito 4 também, só que com usos diferentes. Circuitos 5 e 6 de tomada de uso específico. Então aqui fica a critério do que a sua residência, do que a instalação da residência aí que você está trabalhando pede, entendeu? Aqui nós temos o quadro aqui, tá? De distribuição, tá? Onde a gente entra com fase neutro. Aqui é um quadro de distribuição bifásico, né? Então a gente entra com fase neutro, tá? E temos também o nosso cabo de proteção, que é o cabo de aterramento. Aqui nós temos nossos disjuntores, temos o nosso circuito saindo, o barramento de terra, o barramento de neutro, tá? O nosso DR, tá? Nosso disjuntor diferencial, na onde entra nossas duas fases, o nosso neutro, e sai as nossas fases para alimentar os disjuntores dos nossos circuitos, nossos circuitos, e sai também o neutro para alimentar o nosso barramento, para o neutro sair para os nossos circuitos também, tá? Então aqui é o quadro desse exemplo aqui, como ele ficou, tá? Por dentro, as conexões, tá? Então vamos lá. Aqui nós temos a simbologia, tá? Nos nossos disjuntores e tudo mais. Nós temos disjuntores monopolar, bipolar, tripolar. Não é o que a gente quer falar aqui agora. O intuito dessa aula é instalações elétricas de baixa tensão, tá? De residências de baixa tensão, tudo de acordo com a norma. E aí nós explicamos como funciona na teoria aqui, tá? E no próximo vídeo a gente vai explicar na prática tudo que nós vimos aqui na teoria no vídeo de hoje, tá? Então, lembrando que tudo tem que ser conforme a norma NBR 5410 para não ter nenhum problema, tá? E aí espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se inscreva no canal aí, você que gostou do nosso vídeo, tá? Se inscreva no nosso canal Ponto Zero Elétrica, acesse as nossas redes sociais aí, tá? O nosso Instagram Ponto Zero Elétrico, nosso TikTok @Ponto Zero Elétrica também. Sigam a gente lá, que lá a gente posta muito conteúdo gratuito, conteúdo que agregam ao conhecimento de vocês que querem iniciar nessa área da elétrica. Beleza, galera? Se inscreva no canal aí, ative o sininho para receber tudo em primeira mão aí no nosso canal, tá? E deixe seu like aí para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento também, beleza, galera? Então muito simples aqui, tá? Venha no nosso canal aqui e se inscreva no nosso canal aqui, tá? Ponto Zero Elétrico. Ó, nosso canal aqui a gente posta vídeo todo dia, tá? Ensinando aqui tudo sobre elétrica aqui, tá? Ligações na prática aqui, tá? Para vocês verem. Teorias, temos teorias aqui, mas o nosso intuito é fazer mais na prática aqui, tá? Esse canal é um canal novo, nós temos apenas 10 inscritos, tá? Espero que levar esse conhecimento para mais e mais pessoas. Então se inscreva no canal aí, deixa a sua inscrição aí, ajuda o nosso canal aí, que eu tenho certeza que eu vou ajudar a vocês também a terem um conhecimento da área de elétrica aí no dia a dia, beleza, galera? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo, onde nós falaremos sobre tudo que foi abordado no vídeo de hoje.